As luzes fluorescentes do metro de Lisboa, na linha azul, cintilavam de forma irregular, projetando sombras doentias nos rostos dos passageiros da noite. Todos pareciam tão esgotados quanto eu. As minhas unhas agarravam a alça de couro, já gasta, pendurada no teto do vagão. Os nós dos dedos brancos de tensão enquanto o comboio rangia ao passar por mais um túnel. Tinha cometido um erro estúpido, descuidado, que me ia custar tudo. Devia estar em casa há 1 hora. Devia ter apanhado o metro para o norte, como fazia todas as noites. Mas naquela noite a minha cabeça estava noutro lugar, a reviver o momento em que os dedos de João roçaram os meus quando ele me entregou uns documentos à tarde. A eletricidade que me atravessou o corpo com aquele toque simples, inocente. Por causa disso, apanhei o metro na direção errada, para sul. Quando percebi o meu engano, já tinha passado 5 estações. Aquele arrepio. João. O meu patrão. João Almeida. Um nome que, por si só, causava arrepios na espinha de metade de Lisboa. Lembro-me bem do medo e de um estranho fascínio. A sua voz era calma, quase um sussurro que, mesmo assim, reverberava na sala como um trovão distante. Mas voltemos ao presente, ou aquele passado tão recente que parecia ainda acontecer. O meu telemóvel vibrou na mala, pela 1000ª vez, parecia. Não precisava de o ver para saber quem ligava. João Almeida, o homem que aterrorizava metade de Lisboa com um único olhar. Aquele cujo escritório na cobertura, no edifício na Avenida da Liberdade, eu tinha deixado às 18h47 em ponto, resmungando algo sobre ter de ir às compras antes de ir para casa. O homem que, por razões que eu não conseguia compreender, tinha começado a perguntar para onde ia depois do trabalho, a que horas chegaria a casa se já tinha jantado. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça, como sempre fazia quando sentia o mais leve sopro de esperança ou felicidade. Não sejas ridícula, Ana. Homens como esses não reparam em raparigas como tu. É simples, esquecível. Quanto mais cedo aceitares isso, menos te vais envergonhar. Agarrei o meu reflexo na janela do metro. Cabelo castanho rato, puxado para trás num coque severo. Óculos 2 anos fora de moda porque não conseguia pagar uns novos. Um cardigan cinzento sem forma sobre uma blusa branca que já tinha visto dias melhores. A minha mãe tinha razão. Eu não era nada de especial. A atenção de João era provavelmente apenas preocupação profissional por uma funcionária. Nada mais. O metro finalmente rangeu até parar na minha estação. Cais do Sodré. 40 minutos e uma vida de distância de onde eu devia estar. Saí para a rua às 21h23, o coração a martelar enquanto verificava o telemóvel. 12 chamadas perdidas. 7 mensagens de texto. Onde estás, Ana? Atende o telemóvel. Isto não tem piada. Liga-me imediatamente. Estou a mandar o Pedro para o teu apartamento. Se te aconteceu alguma coisa, juro por Deus. As minhas mãos tremiam enquanto lia as mensagens. Havia um tom nelas, algo que nunca tinha ouvido de João antes. Não raiva exatamente, mas algo mais sombrio, mais possessivo. Deu-me um nó no estômago, uma emoção que eu não conseguia nomear. Vivia num 5º andar na Mouraria, um daqueles prédios antigos de Lisboa, onde o aquecimento era pouco fiável e as discussões dos vizinhos passavam pelas paredes finas como papel. Era uma caminhada de 20 minutos do metro, por ruas que ficavam progressivamente mais vazias e escuras a cada quarteirão. Normalmente tentava chegar a casa antes do pôr do sol. Naquela noite estava a andar pelas sombras. Os meus passos ecoavam no pavimento enquanto passava apressada por lojas fechadas e fachadas grafitadas. Um grupo de homens a conversar, à porta de um bar de esquina, gritou algo que me fez as bochechas corar, mas mantive a cabeça baixa, andando mais depressa. Quase lá. Apenas mais 3 quarteirões. Foi então que vi o carro, um Escalade preto com vidros fumados, parado no passeio, diretamente em frente ao meu prédio. Os meus passos vacilaram.
Reconhecia aquele carro. Já tinha-o visto estacionado à porta da sede das Indústrias Almeida todas as manhãs quando chegava ao trabalho. Visto o Pedro, o motorista de João, abrir a porta traseira com precisão. O que estava o carro de João a fazer ali? Como resposta, a porta traseira abriu-se e o próprio João Almeida saiu para o passeio. Mesmo na luz tênue da rua, ele era devastador. 1,90 m de músculos, envolvido num fato de carvão impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais do que 3 meses da minha renda. O seu cabelo escuro estava ligeiramente desgrenhado, como se tivesse passado as mãos por ele, e a sua mandíbula estava tensa, com emoções mal controladas. Os seus olhos encontraram os meus à distância, e a intensidade do seu olhar parou-me. Tinha visto João zangado antes, visto-o reduzir homens adultos a desculpas gaguejantes com nada mais do que um olhar frio, mas isto era diferente. Isto era fúria misturada com algo que parecia quase medo, e estava inteiramente direcionado a mim. "Onde?" disse ele, a sua voz ecoando pela rua vazia com uma quietude mortal. "Onde andaste?" Fiquei parada no passeio, a minha mala apertada ao peito como um escudo. "Eu apanhei o metro errado. Sinto muito, Sr. Almeida. Não foi intencional." "Não foi intencional ignorar 12 chamadas telefônicas?" Ele moveu-se na minha direção, cada passo calculado e predador. "Não foi intencional desaparecer por 2 horas e meia sem uma palavra?" "Eu não pensei." "Não, tu não pensaste." Ele parou diretamente à minha frente, perto o suficiente para eu ter de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Perto o suficiente para sentir o cheiro do seu perfume. Algo caro e amadeirado que me fez as pernas fraquejar. "Não pensaste que talvez, só talvez, alguém pudesse estar preocupado quando desapareceste no ar?" Preocupado. A palavra saiu num sussurro quase inaudível. Por que estaria preocupado comigo? Algo cintilou no seu rosto. Surpresa, talvez, ou incredulidade. "Por que estaria eu?" Ele parou, a mandíbula cerrando. "Tens alguma ideia do que me passa pela cabeça quando uma das minhas pessoas não atende o telemóvel? As coisas que podem acontecer a alguém nesta cidade, especialmente à noite, especialmente..." Ele calou-se, mas não antes de eu ouvir. "Especialmente a ti." "Sinto muito", disse eu novamente, odiando o quão pequena a minha voz soava. "Devia ter ligado. Eu só... não pensei que notarias." "Não pensei que notaria?" Ele repetiu as palavras como se o causassem dor física. "Meu Deus, Hannah." Foi a primeira vez que ele usou o meu nome. Nos 6 meses em que trabalhei como sua secretária, sempre foi Menina Cole, proferido naquele tom seco e profissional que tornava impossível saber o que ele estava a pensar. Ouvir o meu nome na sua voz, rouca de emoção, despida daquele controlo cuidadoso, fez algo perigoso ao meu equilíbrio. "Estás a tremer", observou ele, o seu olhar descendo para as minhas mãos que tremiam contra a minha mala. "Estás com frio?" Antes que eu pudesse responder, ele tirou o seu casaco do fato e colocou-o nos meus ombros. O forro de seda ainda estava quente do seu corpo e cheirava a ele. Aquela mistura inebriante de perfume caro e algo unicamente João que me fez a cabeça girar. "Senhor Almeida, eu não posso..." "Sim, podes." As suas mãos demoraram-se nos meus ombros um pouco mais do que o necessário. Os seus polegares roçando nas minhas clavículas através do tecido fino da minha blusa. "E quando estivermos a sós, podes chamar-me João." A minha respiração engatou. Isso não seria apropriado. Apropriado. A profanidade soou estranha à vinda dele. Áspera e rude de uma forma que me fez sentir um calor no fundo da barriga. "Sabes como foram as últimas 2 horas? Ligar para o teu telemóvel repetidamente, só a caixa de mensagens, mandar o Pedro ao teu apartamento, ele reportar que não estavas em casa, que os teus vizinhos não te tinham visto, imaginar todos os cenários possíveis." "Estou bem", interrompi.
A minha voz mais firme do que eu me sentia. A sério. Eu só cometi um erro com o metro. Não vai acontecer novamente. Não vai, concordou ele. Porque a partir de agora, o Pedro vai levar-te a casa todas as noites. Fiquei a olhar para ele. Isso não é necessário. Posso apanhar o metro. Claramente não podes, já que acabaste no lado errado de Lisboa. Os seus olhos prenderam os meus, sem espaço para discussão. O Pedro vai levar-te todas as noites, sem exceções. Senhor Almeida, João. Tentei o nome na minha língua, sentindo-me simultaneamente emocionada e aterrorizada pela intimidade disso. Agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Não seria correto. Por que não? Porque lutei para articular o que a voz da minha mãe estava a gritar na minha cabeça. Ele está a ser apenas educado. Ele não se importa realmente. Estás a fazer disto algo que não é. Porque és o meu patrão. E isto vai além da preocupação profissional. Não quero ser um fardo. A sua expressão escureceu. Um fardo? Eu sei o quanto estás ocupado. O quão importante é o teu tempo. Não posso pedir-te para... Não estás a pedir. Estou a dizer-te. Ele aproximou-se, eliminando o pouco espaço que restava entre nós. Sabes o que vi esta noite, Ana? Quando não atendeste o telemóvel. Quando não te consegui encontrar, vi todas as coisas terríveis que poderiam acontecer a alguém como tu numa cidade como esta. Alguém como eu? Repeti. Bonita, disse ele simplesmente, e a palavra atingiu-me como um golpe físico. Gentil, completamente inconsciente de como os homens olham para ti quando passas. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que ele estava a dizer. Bonita? Eu não sou... Comecei, mas ele interrompeu-me. Sim, és. A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, o seu polegar traçando a minha maçã do rosto com uma suavidade devastadora. E a ideia de que te aconteça alguma coisa, de alguém te magoar porque eu não estava lá para impedir. A sua mandíbula cerrou. Eu não posso. Não vou deixar que isso aconteça. Isto não era preocupação profissional. Era algo completamente diferente. Algo possessivo e protetor, e de certa forma aterrorizante na sua intensidade. Por que te importas? Sussurrei. Sou apenas a tua secretária. Apenas a minha... Ele riu, mas não havia humor nisso. É isso que pensas? Que és apenas a minha secretária? O que mais seria eu? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros a perscrutar os meus, como se tentasse ler segredos escritos sob a minha pele. Finalmente falou, a sua voz baixa e rouca com uma emoção que eu não conseguia nomear. Vem cá acima comigo. O meu coração parou. O quê? Ao teu apartamento. Deixa-me levar-te. Certificar-me de que entras em segurança. Era um pedido razoável, até cavalheiresco. Mas a forma como ele disse, como se precisasse de me ver em segurança atrás de uma porta trancada antes de poder respirar novamente, fez com que parecesse algo mais. Está bem, ouvi-me dizer. Subimos os 5 lances de escadas em silêncio. O elevador estava avariado há 2 semanas, mas eu tinha tido vergonha de o mencionar ao zelador. João seguiu-me de perto. A sua presença atrás de mim era reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. Estava hiperconsciente de cada passo, cada respiração, da forma como o casaco dele engolia a minha figura mais pequena. O meu apartamento ficava no 5º andar, no fim de um corredor mal iluminado que cheirava a óleo de cozinha velho e a algo que eu preferia não identificar. Tropecei com as chaves, as minhas mãos ainda a tremer, até que João as tirou gentilmente. Deixa-me. Ele destrancou a porta com mãos firmes e entrou primeiro. Fica aqui. Antes que eu pudesse protestar, ele moveu-se pelo meu pequeno estúdio com a eficiência de alguém habituado a avaliar ameaças. Verificou a casa de banho, espreitou debaixo da cama, examinou a janela de emergência para se certificar de que estava trancada.
Só quando ficou satisfeito se voltou para mim. Tudo limpo. Entrei, de repente, com vergonha do espaço apertado. O meu apartamento inteiro provavelmente caberia na casa de banho do escritório de João. A mobília era toda em segunda mão. Um futon que funcionava como cama. Uma mesa instável com duas cadeiras desemparelhadas. Uma kitchenette que mal merecia o nome. Livros empilhados contra todas as paredes. O único luxo que me permitia. Não é muito, disse eu suavemente, abraçando-me. Mas é meu. João ficou em silêncio, observando o espaço com uma expressão que eu não conseguia ler. O seu olhar demorou-se na coleção de embalagens vazias de noodles no meu lava-louças, na única planta moribunda no parapeito da janela, na pilha de contas na minha mesa em que eu tinha tentado não pensar. Quanto te custa este sítio? Perguntou ele finalmente. Senhor Almeida. João, corrigiu ele. Quanto? 1.800 euros por mês. Não vi razão para mentir. É um arrendamento controlado, que é a única razão pela qual consigo pagar. A sua mandíbula apertou. E a tua mãe? Encolhi-me à menção dela. E a minha mãe? Tu mandas-lhe dinheiro todos os meses. Vi as transferências bancárias nos teus registros. O meu rosto corou. Tu viste os meus registros bancários? Fiz uma verificação de antecedentes quando te contratei. Procedimento padrão. Os seus olhos prenderam os meus. O que quero saber é por que vives assim. Ele gesticulou para o apartamento apertado. Enquanto envias 1.000 euros por mês a uma mulher que, pelo que sei, nunca fez nada para merecer a tua generosidade. É a minha mãe. As palavras saíram defensivas, automáticas. Ela sacrificou tudo para me criar. O mínimo que posso fazer é ajudá-la financeiramente. Será? Perguntou João calmamente. Sacrificou tudo? Ou ela disse-te isso tantas vezes que começaste a acreditar? A pergunta atingiu-me em cheio. Pensei nas constantes lembranças da minha mãe sobre o quanto eu lhe tinha custado. Cada visita ao médico, cada material escolar, cada refeição que eu tinha comido cuidadosamente contabilizada e atirada à minha cara. Desisti dos meus sonhos por ti. O mínimo que podes fazer é mostrar alguma gratidão. Tu não a conheces, disse eu, mas a minha voz vacilou. Conheço o suficiente. Ele aproximou-se, a sua presença a preencher o pequeno espaço. Sei que ela te liga no trabalho 3 vezes por semana. Sei que cada chamada te deixa aborrecida, mesmo que tentes esconder. Sei que saltas o almoço para poupar dinheiro porque estás a enviar metade do teu salário para alguém que te faz sentir inútil. Lágrimas picaram os meus olhos. Para. Por quê? Porque é verdade. A sua voz suavizou. Ana, és brilhante no teu trabalho. Organizada, eficiente, capaz de antecipar o que preciso antes de eu pedir. És a melhor secretária que já tive. E isso já diz muito, considerando a parada de incompetência que empreguei ao longo dos anos. Então por que me tratas como se estivesse prestes a quebrar? A pergunta explodiu antes que eu pudesse contê-la. Por que me observas da forma como fazes? Por que entraste em pânico hoje à noite quando me atrasei? Por que é que isso te importa? Porque, disse ele, e havia algo bruto na sua voz agora. Algo desprotegido. Não consigo parar de pensar em ti. Cada vez que mordes o lábio quando estás concentrada. Cada vez que coras quando estou demasiado perto. Cada vez que deixas cair algo e te inclinas para o apanhar. E tenho de me lembrar que tocar-te seria o pior tipo de linha a atravessar. Ele respirou fundo. Estou obcecado por ti, Ana. Desde o dia em que entraste no meu escritório para a tua entrevista, parecendo aterrorizada e determinada em igual medida. Eu não conseguia falar, não conseguia mover-me, não conseguia fazer nada senão olhar para este homem que acabara de virar o meu mundo inteiro de cabeça para baixo com um punhado de frases. É por isso que me importo, continuou ele. É por isso que entrei em pânico hoje à noite. Porque a ideia de que te aconteça alguma coisa
de te perder antes de eu sequer... Ele parou, a mandíbula cerrando. Preciso ir antes que faça algo de que ambos nos vamos arrepender. Ele moveu-se para a porta e o pânico apoderou-se de mim. Espera! Ele parou, a mão na maçaneta. Sim? Obrigada, disse eu suavemente, por vires verificar se estava tudo bem, por te importares, mesmo que eu não perceba por quê. Ele olhou para mim por cima do ombro e o calor no seu olhar quase me derrubou. Descansa, Ana. O Pedro estará aqui às 7h30 da manhã para te levar ao trabalho. Não discutas. Então ele foi-se embora, deixando-me sozinha no meu pequeno apartamento, com o seu casaco ainda pendurado nos meus ombros e o eco da sua confissão a ressoar nos meus ouvidos. Estou obcecado por ti. Afundei-me no meu futon, a minha mente a girar. Isto não podia ser real. Homens como João Almeida não ficavam obcecados com mulheres como eu. A minha mãe tinha deixado isso abundantemente claro a vida inteira. Eu era simples, esquecível, nada de especial. Mas a forma como ele me tinha olhado esta noite, como se eu fosse preciosa, como se perdê-lo o destruísse. Isso não tinha sido imaginário. Isso tinha sido real. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de João. Tranca a porta. Põe o trinco. E Ana, dorme bem. Amanhã precisamos conversar. Fiz o que ele instruiu, rodando o trinco com dedos trêmulos. Depois desabei no meu futon, ainda a usar o casaco dele, inalando o seu cheiro e tentando processar o que acabara de acontecer. João Almeida estava obcecado por mim. E Deus me ajudasse. Estava a começar a perceber que eu podia estar obcecada por ele também. Não dormi. Como podia? Quando cada vez que fechava os olhos, via o rosto de João. A fome crua na sua expressão quando me chamou bonita. A forma como o seu polegar tinha traçado a minha maçã do rosto, como se eu fosse algo precioso e frágil. Às 7h28 da manhã, estava à espera na entrada do meu prédio, vestindo o meu uniforme habitual de calças sensatas e uma blusa modesta. O cabelo puxado para trás naquele coque severo que a minha mãe sempre insistiu que me fazia parecer apresentável. Tinha tentado devolver o casaco de João ao seu estado imaculado, mas ainda cheirava a ele, e eu tinha passado demasiado tempo naquela manhã a inalá-lo antes de me forçar a dobrá-lo cuidadosamente e colocá-lo na minha mala. O Escalade preto parou exatamente às 7h30. Pedro saiu do banco do condutor, a sua expressão profissionalmente neutra, enquanto abria a porta traseira para mim. Bom dia, menina Cole. Bom dia, Pedro. Hesitei à porta. Isto realmente não é necessário. Posso apanhar o metro. O Sr. Almeida foi bastante claro sobre este assunto, menina. Algo que poderia ter sido divertimento cintilou no seu rosto envelhecido. E eu trabalho para ele há tempo suficiente para saber quando discutir é inútil. Subi para o banco de trás, as minhas bochechas a arder. O interior cheirava a couro e riqueza, tão distante do ar viciado e das manchas suspeitas do metro que parecia estar a entrar noutra dimensão. Enquanto Pedro entrava no trânsito, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto da minha mãe. Não ligaste ontem. Suponho que estás demasiado ocupada com o teu trabalho importante para ver como está a tua própria mãe, a mulher que sacrificou a juventude a criar-te. A culpa torceu-se no meu estômago, automática e familiar. Comecei a digitar uma resposta, depois parei quando outra mensagem apareceu. Esta, de João, o Pedro apanhou-te a tempo? Sim, digitei de volta. Obrigada. Isto realmente não é necessário, porém. A sua resposta foi imediata. É para mim. Falaremos quando chegares. 23 minutos depois, o Escalade parou em frente à sede das Indústrias Almeida. Uma torre reluzente de aço e vidro que dominava o horizonte de Lisboa. Pedro abriu a minha porta e eu saí para o passeio, onde outros trabalhadores madrugadores passavam apressados, agarrando os seus cafés e as suas ambições. Tenha um bom dia, menina Cole, disse Pedro. Obrigada.
Fiz uma pausa. Pedro, há quanto tempo trabalhas para o Sr. Almeida? 12 anos, menina. Já alguma vez o viste? Lutei para encontrar as palavras certas. Já alguma vez ele agiu assim antes, em relação a uma funcionária? A expressão de Pedro permaneceu cuidadosamente neutra, mas vi compreensão nos seus olhos. Não, menina. Nunca. A viagem de elevador até o 47º andar pareceu ao mesmo tempo demasiado longa e demasiado curta. O meu estômago revirava-se com antecipação e pavor em igual medida. Sobre o que queria João falar? A confissão da noite passada. A forma como tocou no meu rosto, como se eu fosse algo digno de ser tesouro. O andar executivo ainda estava maioritariamente vazio quando cheguei. Eram apenas 7h53 e a maioria dos funcionários não chegava antes das 9h. Destranquei o escritório exterior, que servia como o meu espaço de trabalho, separado do santuário interior de João por uma pesada porta de carvalho que estava atualmente fechada. Mal tinha pousado a minha mala quando a porta se abriu, e João estava enquadrado na moldura da porta. Ele parecia ter dormido tão mal quanto eu. Havia sombras sob os seus olhos e o seu cabelo estava ligeiramente desgrenhado, como se tivesse passado as mãos por ele. Mas ele ainda era devastadoramente bonito num fato azul marinho que realçava os seus ombros largos e a sua figura esguia. Chegaste cedo, observou ele. Tu também. Eu nunca saí. Ele gesticulou para o seu escritório. Entra, por favor. As minhas pernas sentiram-se instáveis enquanto cruzava o limiar para o seu domínio. Tinha estado no escritório de João centenas de vezes, mas sentia-se diferente agora. Carregado com a mesma eletricidade que tinha instalado entre nós no meu apartamento apertado. O escritório era exatamente o que se esperaria de um homem na posição de João. Janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, móveis elegantes e modernos, e arte abstrata nas paredes, que provavelmente custava mais do que o meu salário anual. Um bar no canto continha decantadores de cristal cheios de líquido âmbar e um sofá de couro virado para as janelas, onde ele provavelmente conduzia as suas reuniões de negócios mais informais. Café? Perguntou ele, movendo-se para a máquina de café no canto. Eu posso fazer. É o meu trabalho. Dá-me o gosto. Ele começou a preparar 2 chávenas com eficiência. Como tomas? 2 açúcares, um pouco de natas. Ele entregou-me uma chávena momentos depois, os nossos dedos roçando no intercâmbio. O mesmo choque elétrico de ontem percorreu-me. E pela forma como os seus olhos escureceram, ele também o sentiu. Senta-te, disse ele, gesticulando para o sofá de couro. Sentei-me na borda, a minha coluna rígida, ambas as mãos envolvendo a chávena quente como um escudo. João sentou-se ao meu lado, sem tocar, mas perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Sobre a noite passada, começou ele. Não precisas de explicar. As palavras saíram apressadas. Eu sei que estavas apenas preocupado com uma funcionária. Não precisas de... Ana! O meu nome na sua voz, áspera, imperiosa, parou o meu devagar. Olha para mim. Forcei-me a encontrar o seu olhar. Tudo o que disse ontem à noite era verdade, disse ele calmamente. Estou obcecado por ti. Há meses. Todos os dias tu entras neste escritório e tenho de me conter para não te puxar para o meu colo e mostrar-te exatamente o que me fazes. O meu rosto corou. Isso é, não podes dizer coisas assim. Por que não? Porque és a minha secretária. A sua risada era amarga. Achava que não sabia disso? Achas que não passei 6 meses a tentar convencer-me de que isto é apenas uma atração passageira que desaparecerá se a ignorar? E desapareceu. A minha voz era quase um sussurro. Desapareceu? Não. Ele pousou a sua chávena e virou-se para me encarar totalmente. Piorou. Exponencialmente piorou. Sabes o que fiz ontem à noite depois de sair do teu apartamento? Sacudi a cabeça. Sentei-me no meu carro durante 2 horas a observar a tua janela,
para ter a certeza de que ninguém tentava entrar. Depois fui para casa e revi as imagens de segurança do teu prédio. O meu sangue gelou. Que imagens de segurança! As câmaras que instalei há 3 semanas no hall, nas escadas, no corredor em frente ao teu apartamento. A sua expressão era sem arrependimentos. Vives num prédio sem segurança, Ana. Qualquer um podia entrar da rua. Estiveste a observar-me. A raiva cortou a minha confusão. Durante 3 semanas, a proteger-te, corrigiu ele. Há uma diferença. Não, não há. Levantei-me abruptamente, o café a entornar da minha chávena. Isso é assédio, João. Isso é uma violação da minha privacidade. Eu sei. Ele também se levantou, encurtando a distância entre nós. Eu sei que está errado. Sei que devia parar, mas não consigo, porque cada vez que penso em ti a voltar para casa sozinha no escuro, cada vez que imagino o que te pode acontecer naquele prédio com as suas fechaduras partidas e o zelador ausente, eu... Ele parou, a mandíbula cerrada. Não te posso perder para algo que poderia ter evitado. Não podes perder o que não tens. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Não sou tua para perder, João. Não és? A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, e eu odiei como me inclinei imediatamente para o seu toque. Então, por que usas o perfume que elogiei no mês passado? Por que mordes o lábio cada vez que estou perto de ti? Por que dormiste no meu casaco ontem à noite? A minha respiração engatou. Como soubeste? As câmaras no teu apartamento? Instalei-as quando estavas no trabalho na semana passada. Ele disse isto tão casualmente como se estivesse a discutir o tempo. Precisava de saber que estava segura. Horror e algo mais. Algo perigosamente perto da excitação guerrearam no meu peito. Isso é loucura. Sim, o seu polegar traçou o meu lábio inferior, o toque enviando faíscas pela minha coluna. Completamente louco, mas nunca afirmei ser são quando se trata de ti, Ana. Estou obcecado, possessivo, completamente incapaz de funcionar sem saber exatamente onde estás e se estás segura. Isto não é normal. A minha voz tremeu. Isto não é saudável. Não, concordou ele. Mas é honesto. Podes dizer o mesmo? A outra mão encontrou a minha cintura, puxando-me contra ele. Diz-me que não sentes isto. Diz-me que não ficas acordada a pensar como seria se te tocasse, te beijasse, te fizesse minha em todos os sentidos possíveis. Eu não conseguia. Deus me ajudasse, não conseguia negar. O meu telemóvel vibrou insistentemente no meu bolso, quebrando o momento. Afastei-me do abraço de João. As minhas mãos tremiam enquanto verificava o ecrã. 5 chamadas perdidas da minha mãe. Uma mensagem de texto. Sei que estás no trabalho, mas preciso falar contigo imediatamente. É importante. É ela? A voz de João tinha ficado fria. A minha mãe. Sim, eu devia. Não. A sua mão agarrou o meu pulso. O que quer que ela queira pode esperar. Tu não entendes. Ela fica chateada se eu não atender. Deixa-a ficar chateada. O seu aperto era gentil, mas imóvel. Ana, estive a observar-te durante 6 meses. Vi como estas chamadas te afetam. Como voltas do almoço com ela a parecer que estiveste a chorar. Como saltas refeições para lhe enviar dinheiro. Como ela te liga 3, 4 vezes por dia e tu largas tudo para atender. Ela precisa de mim. Ela está a usar-te. As palavras eram brutais na sua honestidade. E tu deixas porque ela te convenceu de que não vales nada melhor. Lágrimas picaram os meus olhos. Tu não sabes do que estás a falar. Não sei? Ele soltou o meu pulso, mas o seu olhar manteve-me cativa. Diz-me que estou errado. Diz-me que ela não te faz sentir pequena e inútil e grata pelas migalhas de afeto que te atira. Eu não conseguia, porque ele tinha razão. Porque o amor da minha mãe sempre teve cordas atadas.
cordas que estrangulavam e constrangiam e me deixavam a ofegar por ar. O meu telemóvel tocou novamente. O nome da minha mãe a piscar no ecrã. Atende, disse João de repente. Põe no alta-voz. O quê? Não, eu não posso. Sim, podes. A sua expressão era ilegível. Quero ouvi-la. Quero que a ouças também, que ouças realmente o que ela te diz. Com dedos trêmulos, atendi a chamada e ativei o alta-voz. Olá, mãe. Finalmente, a voz da minha mãe preencheu o escritório, afiada com irritação. Estive a tentar ligar-te há 1 hora. Não te importas com a tua própria mãe? Sinto muito, eu estava... Tu estás sempre arrependida, Ana. Arrependida de te atrasares. Arrependida de te esqueceres de ligar. Arrependida de não teres tempo para a mulher que desistiu de tudo para te criar. Um suspiro dramático. Suponho que o teu trabalho chique é mais importante que a família. Não é verdade. Eu preciso de dinheiro. As palavras vieram rápidas e duras. A renda subiu novamente e não consigo pagar. Vais ter de enviar mais 500 euros este mês. O meu estômago afundou. Mãe, eu não tenho 500 euros extra. Mal. Não sejas egoísta, Ana. Depois de tudo o que sacrifiquei por ti, o mínimo que podes fazer é ajudar a tua mãe. Ou tornaste-te demasiado boa para mim, agora que trabalhas para um grande empresário. Olhei para João. A sua expressão estava esculpida em pedra, mas algo perigoso ardia nos seus olhos. Vou dar um jeito, ouvi-me dizer, as palavras automáticas. É bom que sim. Não te criei para abandonares a tua família à primeira oportunidade que tivesses. Uma pausa. E Ana, pareces cansada. Estás a dormir o suficiente? Sabes como ficas inchada quando estás cansada. Não é atraente. A crueldade casual daquilo, a forma como ela podia passar de exigir dinheiro para criticar a minha aparência, devia ser familiar agora. Mas ouvi-lo com João a escutar, vendo a sua mandíbula apertar com uma raiva mal controlada, fez-me perceber o quão anormal isto era. Tenho de ir, mãe, estou no trabalho. Está bem. Envia o dinheiro até sexta-feira e tenta fazer algo com o teu cabelo. Esse coque faz-te parecer uma solteirona. Ela desligou antes que eu pudesse responder. O silêncio no escritório de João era ensurdecedor. Há quanto tempo? A sua voz era perigosamente quieta. Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo ela te faz isto, fazendo-te sentir inútil enquanto te esgota? É a minha mãe. Ela não é. Ela é uma parasita. As palavras foram brutais. Uma narcisista que passou a vida inteira a convencer-te de que não és boa o suficiente, não és bonita o suficiente, não és digna de amor ou felicidade ou de qualquer coisa que não a beneficie diretamente. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Tu não entendes. Eu entendo perfeitamente. Ele atravessou a sala até mim, as suas mãos emoldurando o meu rosto com uma suavidade devastadora. Eu entendo que foste tão completamente condicionada a aceitar migalhas que nem consegues reconhecer quando alguém está a tentar dar-te tudo. Tudo? Engasguei-me com a palavra. Tudo, confirmou ele. A minha proteção, a minha devoção, todos os recursos à minha disposição usados para garantir que nunca mais te falte nada. Os seus polegares limparam as minhas lágrimas, a começar pela tua mãe. O que vais fazer? O seu sorriso era frio. Vou mostrar-lhe o que acontece quando alguém magoa o que é meu. Tu não podes simplesmente... Comecei, mas o telemóvel de João vibrou antes que eu pudesse terminar o protesto. Ele olhou para o ecrã, a sua expressão escurecendo. Tenho uma reunião em 10 minutos. Continuaremos esta discussão esta noite no meu lugar. No teu lugar? A minha voz subiu um tom. João, eu não acho. 7 horas. O Pedro vai buscar-te às 6:30. Ele já estava a mover-se para a sua secretária,
o telemóvel no ouvido enquanto dava ordens em italiano a alguém do outro lado. A transformação foi instantânea. Do homem que acabara de limpar as minhas lágrimas para o implacável empresário que controlava metade da economia subterrânea de Lisboa. Recuei para a minha secretária no escritório exterior, a minha mente a girar. O resto da manhã passou num borrão de telefonemas e agendamentos, mas eu não conseguia concentrar-me. Não conseguia parar de reviver a voz da minha mãe, a crueldade casual, as exigências disfarçadas de preocupação maternal. E por baixo de tudo, as palavras de João ecoavam incessantemente. Ela é uma parasita que te convenceu de que não és boa o suficiente. No almoço, cometi o erro de verificar a minha conta bancária. Depois de enviar à minha mãe os 500 euros extra que ela tinha exigido, eu teria exatamente 73 euros para durar até o próximo ordenado. 73 euros para comida, bilhetes de metro, a receita que precisava de revalidar. As minhas mãos tremiam enquanto fechava a aplicação bancária. Menina Cole. Levantei os olhos e encontrei Pedro parado à porta, segurando um saco de takeaway do Tavira. O restaurante italiano, onde uma única entrada custava mais do que o meu orçamento semanal de supermercado. O senhor Almeida pensou que a menina podia ter fome. Pediu-me para lhe trazer o almoço. O saco continha massa de trufas, polvo grelhado e uma sobremesa que parecia pertencer a um museu de arte. Uma nota estava dentro, escrita na caligrafia angulosa de João. Come tudo. Ambos sabemos que saltaste o pequeno almoço. J devia ter ficado irritada com a sua presunção. Em vez disso, lágrimas picaram os meus olhos quando dei a primeira garfada na massa. Era a coisa mais deliciosa que alguma vez tinha provado. Rica e decadente e tão distante da minha dieta habitual de noodles e sanduíches da mercearia que parecia estar a comer noutra língua. O meu telemóvel vibrou. A minha mãe novamente. Já enviaste o dinheiro? Estou à espera. Transfira os 500 euros com dedos trêmulos, vendo o meu saldo bancário cair para a zona de perigo. Depois, pousa o telemóvel virado para baixo na minha secretária e forcei-me a comer cada pedaço da refeição que João tinha enviado, embora a culpa me torcesse o estômago a cada garfada. A tarde arrastou-se com uma lentidão agonizante. João saiu do seu escritório 2 vezes, uma para entregar documentos que precisavam ser arquivados, uma para me dizer em tom cortante que a sua reunião das 19h tinha sido antecipada, então eu devia estar pronta para sair às 18h. Ambas as vezes o seu olhar demorou-se em mim com uma intensidade que me fez sentir a pele demasiado apertada. Às 17h58, estava a recolher os meus pertences quando João apareceu à porta, o casaco do fato ao ombro. Pronta? Eu provavelmente devia ir para casa. Tenho a certeza que tens mais importante. Nada é mais importante do que esta conversa. Ele estendeu a mão. Vem. A viagem até a sua cobertura foi silenciosa, exceto pelo jazz suave a tocar nas colunas do carro. João sentou-se ao meu lado no banco de trás, perto o suficiente para as nossas coxas se roçarem a cada curva, a sua mão pousada possessivamente no assento entre nós. Perto o suficiente para tocar, mas sem fazer contato. Onde pensas que me viste pela primeira vez? Perguntou ele de repente. No dia da tua entrevista? Olhei para ele, confusa com a falta de sequência. Sim, há 6 meses, no teu escritório. Errado. Um leve sorriso curvou os seus lábios. Foi há 7 meses, no café da Baixa, no Chiado. A minha respiração engatou. Lembrava-me daquele dia com clareza cristalina. Uma rara tarde de folga, sentada sozinha numa mesa de canto com um romance de bolso e o item mais barato do menu. Um homem estava no balcão a saborear um expresso e a trabalhar no seu portátil. Reparei nele porque ele era incrivelmente bonito. Porque ele levantou os olhos e me apanhou a olhar. Porque por um momento elétrico, os nossos olhares se encontraram. E eras tu. As palavras saíram num sussurro quase inaudível.
Era eu. O seu olhar prendeu o meu. Lembraste-te do que estavas a ler? Jane Eyre. Estavas tão absorta que não reparaste quando o teu café arrefeceu. Não reparaste quando o empregado tentou reabastecer a tua chávena 3 vezes. Tu apenas ficaste ali, completamente perdida na história, e eu... Ele parou, a mandíbula cerrada. Não consegui desviar o olhar. Não consegui parar de pensar no que estavas a ler, que te fazia sorrir assim. O que te fazia morder o lábio na página 247? O que te fazia limpar as lágrimas na página 312? Tu observaste-me durante tanto tempo. 3 horas, sem vergonha na sua admissão. Depois tu saíste e eu convenci-me de que tinha imaginado a ligação, que eras apenas mais uma mulher bonita numa cidade cheia delas. Ele inclinou-se mais, mas eu não conseguia parar de pensar em ti. Não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Tu naquele canto, completamente inconsciente do quão bonita eras, de como todos os homens naquele café estavam a tentar chamar a tua atenção enquanto tu apenas lias o teu livro e existias no teu próprio mundo. O meu coração batia contra as costelas, e quando vim para a entrevista, a minha voz mal audível, reconheci-te imediatamente. Disse a mim mesmo que era coincidência que te contrataria puramente com base nas tuas qualificações. A sua risada era autodepreciativa, mas a verdade é que já tinha decidido antes mesmo de abrires a boca. Ias trabalhar para mim, estar perto de mim todos os dias, e eu ia descobrir se a ligação que tinha sentido era real ou imaginada. E era. Mal reconheci a minha própria voz. É real, tão real que me aterroriza. A sua mão finalmente atravessou a distância, cobrindo a minha. Construí a minha vida inteira com base no controlo, Ana. Controlo os meus negócios, a minha reputação, as minhas reações. Não deixo ninguém chegar perto o suficiente para importar. E então tu entraste na minha vida, 2 vezes. Primeiro naquele café, depois no meu escritório, e todas as paredes cuidadosamente construídas que eu tinha erguido caíram. O carro parou e percebi que tínhamos chegado ao seu prédio, uma torre elegante no Parque das Nações, que provavelmente tinha melhor segurança do que a maioria das instalações governamentais. Pedro abriu a porta, mas João não se moveu imediatamente. Preciso que entendas algo antes de subirmos, disse ele calmamente. O que te vou oferecer, o arranjo que estou a propor, não é caridade, não é pena. É puro egoísmo da minha parte. Que arranjo? Sobe, por favor. A sua cobertura era tudo o que eu tinha imaginado. Janelas do chão ao teto mostrando as luzes da cidade, móveis minimalistas em tons de preto e cinzento, obras de arte que provavelmente custavam mais do que o meu prédio. Mas foram os toques pessoais que me chamaram a atenção. Uma cópia bem gasta de O Conde de Monte Cristo na mesa de centro. Um giradiscos antigo no canto. Fotografias na lareira mostrando um João mais jovem com um homem idoso que tinha a mesma mandíbula afiada. O meu avô, disse João, notando o meu olhar, ele criou-me depois da morte dos meus pais. Ensinou-me tudo sobre o negócio, tanto as partes legítimas quanto as menos legítimas. Sinto muito pelos teus pais. Não estejas, mal me lembro deles. Ele moveu-se para o bar, servindo 2 taças de vinho. Mas o meu avô, ele entendia o que significava proteger o que é teu, fazer o que fosse necessário para manter as tuas pessoas seguras. Ele entregou-me um copo e depois gesticulou para o sofá. Sentamo-nos e por um momento, ele apenas me olhou. Olhou mesmo, como se estivesse a memorizar cada detalhe. Quero que te mudes para aqui, disse ele finalmente. Quase deixei cair o vinho. O quê? Muda-te comigo. Deixa-me cuidar de ti, a tua renda, as tuas despesas, as exigências da tua mãe, tudo. Eu não posso. Isso é loucura. É? Ele pousou o copo e virou-se para me encarar totalmente. Estás mal a sobreviver, Ana.
Mandas metade do teu salário para uma mulher que te trata como um fardo. Saltas refeições. Vives num prédio que não é seguro. Estás a afogar-te e eu estou a oferecer-te uma tábua de salvação. Em troca de quê? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. O que queres de mim? Tudo, ele não hesitou. O teu tempo, a tua confiança, a tua presença na minha vida. Quero acordar sabendo que estás segura. Quero adormecer contigo na minha cama. Quero apagar todas as mentiras que a tua mãe te contou sobre o teu valor e substituí-las pela verdade. Isto não é normal, João. Não é assim que os relacionamentos funcionam. Não estou a oferecer um relacionamento normal. A sua mão encontrou a minha novamente. Estou a oferecer proteção, segurança, uma chance de existires sem estar constantemente a olhar por cima do ombro, a preocupar-te com dinheiro, a sacrificares-te por alguém que não merece. E se eu disser que não? A sua mandíbula apertou. Então vou respeitar a tua escolha, mas não vou parar de tentar cuidar de ti. O serviço de carro continua. As refeições continuam. As câmaras de segurança, essas não são negociáveis. Preciso de saber que está segura, Ana. Mesmo que não sejas minha, preciso disso. Não sou uma posse para ser reclamada. Não, concordou ele. Não és. És muito mais do que isso. És a mulher em quem não consigo parar de pensar. Aquela que me faz querer ser melhor do que sou. A única pessoa que alguma vez me olhou e viu além do poder e do dinheiro algo que valesse a pena cuidar. Eu nem te conheço. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que não era verdade. Tinha passado 6 meses a observá-lo. A forma como tratava os seus funcionários com respeito, as doações que fazia a instituições de caridade que nunca publicizava. A lealdade feroz que inspirava em pessoas como Pedro. Conhecia o melhor do que queria admitir. Então, conhece-me. O seu polegar traçava padrões na minha palma. Vive aqui durante um mês. Deixa-me provar que isto não é uma obsessão passageira. Deixa-me mostrar-te como é ser acarinhada em vez de ser usada. A minha mãe nunca o permitirá. A tua mãe, disse João, a sua voz ficando fria, não tem voto. Tens 26 anos, Ana. Não precisas da permissão dela para escolheres a tua própria vida. A verdade disso atingiu-me como um golpe físico. 26 anos e eu ainda procurava a aprovação da minha mãe. Ainda tentava ser boa o suficiente, bonita o suficiente, grata o suficiente, mas teve xixi. Momento de pausa no frenesim. Momentos assim. Às vezes parava, ali no meio daquela sala luxuosa, ou mesmo no táxi de João e pensava, mas que raio está a acontecer na minha vida? A história do João, a forma como ele falava, era quase irreal. Um homem que, aos olhos de Lisboa, era um dos mais poderosos e temidos, estava ali, a implorar-me para me mudar para a sua casa, a falar de obsessão e proteção. Era como se tivesse caído num livro. Um livro que, se tivesse lido, diria ser demasiado dramático, demasiado rebuscado. Pensava na minha vida antiga, na minha rotina cinzenta, e sentia um nó na garganta. Tudo era tão súbito, tão avassalador. E o medo estava lá, persistente, como um zumbido constante no fundo da mente. Mas, confesso, uma pequena parte de mim, aquela parte que a minha mãe tentou esmagar a vida inteira, sentia uma curiosidade perigosa. Será que isto era o que era ser vista? Ser querida? Era tão diferente de tudo o que eu conhecia que parecia um sonho. Ou um pesadelo. Eu ainda não tinha a certeza qual dos dois. Mas a história não parava, não é? A vida real raramente o faz. E ali estava eu, naquele furacão, retomando a narrativa. Preciso de tempo para pensar. Demora o tempo que precisares. Ele levou a minha mão aos lábios, beijando os meus nós dos dedos. Mas enquanto pensas, fica aqui esta noite. Deixa-me fazer-te o jantar.
Deixa-me mostrar-te o que a tua vida poderia ser. Cada parte lógica do meu cérebro gritava que isto era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado tudo. Mas a parte de mim que tinha passado 26 anos a sentir-se invisível, indesejada, insuficiente, essa parte sussurrava. E se ele estiver a dizer a verdade? E se pudesses ter isto? Uma noite ouvi-me dizer, só jantar, depois vou para casa. O seu sorriso foi triunfante. Uma noite, por enquanto. João cozinhou. Eu observei de um banco na ilha da cozinha, ainda a processar a surreal realidade de ver um homem que controlava o submundo de Lisboa a picar vegetais e a selar vieiras numa panela de cobre. Ele tinha as mangas da camisa arregaçadas, expondo antebraços com músculos definidos. E havia algo devastadoramente atraente na casual domesticidade disso. O meu avô acreditava que um homem que não conseguia alimentar-se era apenas metade de um homem, disse ele notando o meu olhar. Ele certificou-se de que eu conseguia lidar com uma cozinha antes de me ensinar a lidar com uma sala de reuniões. E as outras partes do negócio? Perguntei e depois arrependi-me imediatamente. Mas João apenas sorriu, algo sombrio e conhecedor. Essas vieram depois de eu provar que conseguia sobreviver nos meus próprios termos. Ele empratou as vieiras com precisão, adicionando algum tipo de molho que cheirava a paraíso. Come, depois falaremos das coisas que realmente queres saber. A refeição foi requintada. Vieiras perfeitamente seladas com um molho de manteiga dourada, espargos assados e um risoto tão cremoso que me dava vontade de chorar. Eu estava ciente de João a observar-me e a comer, o seu olhar a seguir cada garfada, cada pequeno som de prazer que escapava dos meus lábios. Estás a olhar, disse eu finalmente, pousando o meu garfo. Não consigo evitar. Tu fazes com que as coisas mais pequenas pareçam eróticas. A sua voz baixou. A forma como fechas os olhos quando algo sabe bem. Como mordes o lábio inferior antes de dar outra garfada. Cada gesto inconsciente faz-me querer. Ele parou, a mandíbula cerrada. Fala-me da tua mãe. A história real, não a versão sanitária. Dei um longo gole de vinho precisando de coragem líquida. O que queres saber? Tudo. Quando é que ela começou a fazer-te sentir inútil? A pergunta foi tão direta que me tirou a respiração. Eu não... Sim, tu sabes. Ele recostou-se na cadeira, a sua postura enganosamente relaxada. Lembraste-te do momento exato em que percebeste que ela te via como um fardo em vez de uma bênção. Todos se lembram. Ele tinha razão. Eu lembrava-me com uma clareza dolorosa. Eu tinha 12 anos. Estava à porta do quarto da minha mãe, num vestido novo que ela me tinha comprado para as fotos da escola. Tinha estado tão animada. Era raro ela comprar-me algo novo. Mas quando lhe mostrei, rodopiando para a saia esvoaçar, ela olhou para mim com uma avaliação tão fria. Está bem, suponho, embora faça as tuas ancas parecerem mais largas. Precisaremos de controlar as tuas porções. Depois voltou para o espelho, dispensando-me. E Ana, para de sorrir tanto. Faz a tua cara parecer gorda. Contei isto a João, a minha voz mal audível. Contei-lhe sobre os anos de críticas cuidadosamente calibradas. Nunca bonita o suficiente, nunca magra o suficiente, nunca grata o suficiente pelo sacrifício de ser criada por uma mãe solteira que tinha desistido de tudo para me ter. Ela desistiu de tudo? Perguntou João calmamente. Ela diz que sim, que poderia ter sido modelo, que ter me arruinou o corpo e as suas chances, que lhe devo. O palavrão foi incisivo. Isso é manipulação, Ana. Livro de regras clássico de pais narcisistas. Fazer o filho sentir-se perpetuamente endividado para que nunca questione ser usado. Tu pareces ter experiência nisto. A sua expressão vacilou. A minha mãe não era muito melhor antes de morrer. O meu avô passou anos a desfazer o seu dano
ensinando-me que o amor não devia parecer dívida. Ele estendeu a mão pela mesa, cobrindo a minha mão com a sua. A tua mãe nunca vai mudar, nunca vai de repente perceber o teu valor e tratar-te de acordo. A única coisa que podes controlar é se continuas a deixá-la esgotar-te. É a minha mãe, disse eu automaticamente. O velho mecanismo de defesa a entrar em ação. Ela é uma abusadora. A voz de João era gentil, mas implacável. E tu és a vítima dela, mas já não tens de ser. O meu telemóvel vibrou no balcão. Outra mensagem da minha mãe. O olhar de João desviou-se para ela, depois voltou para o meu rosto. Atende, disse ele. Quero ver que desculpa que ela tem desta vez. Destranquei o telemóvel com dedos trêmulos. A mensagem era exatamente o que eu esperava. Já enviaste o dinheiro? Não consigo pagar as minhas contas porque a minha filha está demasiado ocupada com a sua vida chique para se importar com a sua própria mãe. Suponho que não devia estar surpreendida. Sempre foste egoísta. Dá-me o telemóvel, disse João calmamente. O quê? Não. Ana, dá-me o telemóvel. Algo na sua voz. Comando misturado com absoluta certeza fez-me obedecer. Observei, o coração na garganta, enquanto os seus polegares voavam sobre o teclado. O que estás a fazer? O pânico beirava a minha voz. Algo que devias ter feito há anos. Ele mostrou-me o ecrã. A mensagem dizia: Este é João Almeida. Sou o empregador e parceiro de Ana. Quaisquer pedidos futuros de dinheiro devem ser direcionados a mim, não a ela. Ela não a apoiará mais financeiramente. Se tiver preocupações com este arranjo, os meus advogados terão todo o gosto em discutir. Tenha uma noite agradável. Tu não podes? Comecei, mas ele já tinha enviado. O meu telemóvel começou a tocar imediatamente. O nome da minha mãe a piscar no ecrã. Não atendes, disse João. Ela vai continuar a ligar. Ela vai aparecer no meu apartamento. Então é bom que fiques aqui, disse ele casualmente, como se já estivesse decidido. Onde ela não pode chegar a ti sem passar pela segurança do prédio. E garanto-te, a minha segurança não deixa ninguém passar do átrio sem a minha aprovação explícita. Eu nunca concordei em ficar aqui. Não, concedeu ele. Mas vais porque no fundo sabes que tenho razão. Sabes que ficar naquele apartamento, continuar a sacrificar-te por uma mulher que te vê como um multibanco está a matar-te lentamente. Ele moveu-se à volta da mesa, puxando-me para os pés. Estou a oferecer-te uma saída, Ana. Segurança, uma chance de existir sem estar constantemente a pedir desculpa por ocupares espaço. E o que ganhas com este arranjo? A minha voz estava mais trêmula do que eu queria. Realmente, tu. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Consigo acordar sabendo que estás segura. Consigo ver-te a comer sem te preocupares se podes pagar. Consigo ver-te relaxar em vez de estares constantemente tensa como se estivesses à espera da próxima crítica. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. E, eventualmente, quando estiveres pronta, consigo tocar-te da forma como tenho fantasiado há 7 meses. O calor inundou o meu corpo. Isto é insano. Provavelmente. Os seus lábios curvaram-se naquele sorriso perigoso. Mas nunca fui particularmente são no que te diz respeito. Diz que sim, Ana. Fica aqui. Deixa-me cuidar de ti. Por quanto tempo? Enquanto me deixares, para sempre, se depender de mim. O meu telemóvel ainda estava a tocar, a minha mãe implacável como sempre. Pensei em voltar para o meu apartamento apertado, para saltar refeições e contar tostões e pedir desculpa por existir. Então olhei para João, para a ferocidade protetora nos seus olhos, a forma cuidadosa como me tocava, como se eu fosse algo precioso. 1 semana, ouvi-me dizer. Fico por 1 semana, em regime experimental. Se não funcionar, vai funcionar. Ele beijou a minha testa, demorando-se ali. Vou garantir isso, mas precisamos de regras básicas. Regras básicas?
Tens o teu próprio quarto, o ao lado do meu. És livre de vir e ir como quiseres, embora o Pedro te leve para onde precisares. Nada de metro. As suas mãos deslizaram para a minha cintura. Atendes às minhas chamadas, sempre. Se te atrasares, se algo acontecer, dizes-me imediatamente. Isso parece inegociável. A sua voz endureceu. Depois da noite passada, depois de não saber onde estavas, essa é a minha única exigência absoluta. Preciso de saber que estás segura, Ana. Eu devia ter discutido, devia ter insistido em manter alguma independência. Mas a memória do pânico dele quando me atrasei, o medo cru na sua voz, isso falou com algo profundo dentro de mim que nunca se tinha sentido protegida antes. Está bem, concordei. Atendo às tuas chamadas. Bom, as suas mãos apertaram minha cintura. Segundo a regra, a tua mãe não tem a tua nova morada. Não tem o meu número pessoal. Toda a comunicação passa por mim. Ela vai ficar furiosa. Ela pode ficar furiosa. O que ela não pode é continuar a destruir-te. Ele apertou-se mais até que eu pudesse sentir o calor do seu corpo através das nossas roupas. Terceira regra, tu deixas-me cuidar de ti. Isso significa nada de saltar refeições, nada de te esgotar para poupar dinheiro, nada de te sacrificares. Tu fazes parecer que sou um projeto a ser consertado. Não, a sua voz era feroz. Tu não estás quebrada, Ana. Tu és magnífica. Sobreviveste a anos de abuso emocional e ainda conseguiste ser gentil, atenciosa, completamente inconsciente do quão extraordinária és. Não estou a tentar consertar-te. Estou a tentar mostrar-te o que mereces. O meu telemóvel tinha parado de tocar. 3 mensagens de voz da minha mãe, mais 6 mensagens de texto, cada uma progressivamente mais zangada, mais manipuladora, mais desesperada. Como pudeste fazer-me isto depois de tudo o que fiz por ti? És ingrata, tal como no teu pai. Foi por isso que ele te deixou. Essa última atingiu-me como um golpe físico. O meu pai tinha me deixado quando eu tinha 6 anos. Desapareceu uma manhã sem explicação. E a minha mãe tinha passado os 20 anos seguintes a garantir que eu soubesse que de alguma forma a culpa era minha. Se eu tivesse sido mais bonita, mais quieta, menos problemática, talvez ele tivesse ficado. João deve ter visto algo mudar no meu rosto, porque ele tirou o telemóvel da minha mão e leu as mensagens. A sua expressão ficou perigosamente fria. O teu pai, disse ele calmamente. Fala-me dele. Não há nada a dizer, ele foi-se embora. A minha mãe diz que foi porque eu era problemática demais. Ana, a voz de João cortou a minha resposta automática. O teu pai não te deixou por tua causa. O teu pai deixou-te porque a tua mãe é tóxica e ele era demasiado covarde para te levar com ele. Como sabes? Porque eu investiguei há 3 meses. O mundo inclinou-se. Tu, o quê? Pedro Ferreira, atualmente a viver no Porto com o nome de Pedro Martins, recasado, 2 filhas do seu segundo casamento, trabalha como contabilista. A expressão de João era cuidadosamente neutra. Posso arranjar um encontro, se quiseres, ou posso garantir que ele nunca mais te incomoda. A tua escolha. Afundei-me novamente no banco, as minhas pernas, de repente, incapazes de me suportar. Ele está vivo. Ele tem outras filhas. Ele é um covarde que abandonou a sua filha em vez de lutar pela custódia. Não te culparia se nunca quisesses vê-lo. João ajoelhou-se à minha frente, as mãos nos meus joelhos. Mas se quiseres conhecê-lo, quiseres respostas, farei com que aconteça. O que precisares, Ana, o que te ajudar a sarar? Por quê? A pergunta explodiu. Por que te importas tanto? Por que te dás a todo este trabalho por alguém como eu? Porque não és alguém como tu. És tu a mulher que lê romances do século XIX em cafés, que morde o lábio quando está concentrada,
que pede desculpa por existir quando devias estar a exigir que o mundo se curvasse aos teus pés. Ele levantou-se, puxando-me com ele. E porque na primeira vez que te vi, algo em mim reconheceu algo em ti. A solidão reconhece a solidão, Ana. E eu estive sozinho a vida inteira até ti. Antes que eu pudesse responder, antes que pudesse processar o que ele estava a dizer, ele beijou-me. Não gentil, não hesitante, mas a reivindicar, a sua boca faminta contra a minha, as suas mãos no meu cabelo, o seu corpo a pressionar-me contra o balcão. Gemi contra os seus lábios e ele aproveitou, aprofundando o beijo até que eu não conseguisse pensar, não conseguisse respirar, apenas sentir. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos pesadamente. É isso que me fazes, disse ele asperamente. Todos os malditos dias. E agora que te provei, agora que sei como te sentes contra mim, nunca mais te vou largar. João, eu sei, demasiado rápido, demasiado intenso. A sua testa encostou-se à minha. Mas já acabei de fingir que isto é algo diferente do que é. Obsessão, posse, amor, talvez. Embora nunca o tenha sentido antes, por isso não tenho a certeza. As suas mãos acariciaram o meu rosto. Fica, por favor. Deixa-me mostrar-te o que a tua vida devia ter sido desde o início. E Deus me ajudasse. Eu acenei. Porque estava cansada de ser forte, cansada de me sacrificar, cansada de me sentir inútil. Por uma vez, apenas uma vez, eu queria ser acarinhada. Uma semana, sussurrei. O seu sorriso foi vitorioso. Uma semana por enquanto. O quarto de hóspedes que João me tinha dado era maior do que o meu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. A cama era um king size, com lençóis que pareciam seda contra a minha pele. E a casa de banho anexa tinha um chuveiro de efeito chuva e uma banheira tão funda que se podia nadar nela. Naquela primeira manhã, fiquei à janela a observar o nascer do sol pintar os edifícios em tons de ouro e rosa e tentei processar o quão drasticamente a minha vida tinha mudado em menos de 48 horas. O meu telemóvel, que finalmente tinha silenciado por volta das 2 horas da manhã, após a 307 na chamada da minha mãe, estava na mesa de cabeceira como uma granada viva. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos. Ana, estás acordada? A voz de João através da porta enviou um arrepio pela minha espinha. Estava bem ciente de que estava a usar apenas os pijamas de seda que ele tinha mandado entregar na noite anterior. Pijamas que custavam mais do que o meu orçamento mensal de supermercado e me serviam perfeitamente, apesar de ele nunca ter perguntado o meu tamanho. Estou acordada, respondi. Posso entrar? Apertei o roupão que combinava com os pijamas à volta da minha cintura. Sim. Ele entrou carregando um tabuleiro com café, fruta e pastéis do que reconheci ser a Pastelaria Versailles, a pastelaria fina onde um único croissant custava 12 euros. Ele já estava vestido para o trabalho com um fato de carvão que realçava os seus ombros largos, o seu cabelo escuro ainda ligeiramente úmido do duche. Não tinhas que me trazer o pequeno almoço, disse eu, aceitando o café que ele me ofereceu. Eu quis. Ele sentou-se na beira da cama, observando-me com aqueles olhos intensos e escuros. Como dormiste? Melhor do que há anos, na verdade. Era verdade. A cama era tão confortável, o apartamento tão silencioso, que eu tinha dormido profundamente apesar dos meus pensamentos agitados. Obrigada por tudo isto. Não me agradeças ainda. Precisamos falar da tua mãe. O meu estômago apertou. E dela? Ela apareceu no teu prédio às 6 da manhã. Tentou que o zelador a deixasse entrar. A sua expressão era cuidadosamente neutra. Quando ele recusou, ela ficou violenta. A segurança do prédio chamou a PSP. Mas eu não vou esperar por eles. Saltei da cama, as minhas mãos a tremer enquanto vestia a roupa que João tinha especificado.
Por que é que ela se casaria com alguém assim? Porque está desesperada. João reapareceu, agora a usar calças de ganga e uma t-shirt preta que realçava a sua figura musculosa. Perdeu o acesso a ti, perdeu a sua fonte de rendimento e está a retalhar. Gilberto é a sua nova arma. Um homem com um histórico de violência que ela pensa que me vai intimidar para lhe dar o que quer. Devíamos simplesmente esperar pela polícia. Não. Ele aproximou-se, as suas mãos emoldurando o meu rosto. Preciso que me ouças com muita atenção. Vamos lá para baixo e tu vais acabar com isto, não eu, tu. Porque se eu resolver, ela sempre vai acreditar que pode manipular-te através da culpa e do medo. Isto precisa de vir de ti. Não consigo. Sim, consegues. A sua voz era firme. Tu és mais forte do que sabes, Ana, e estarei ao teu lado, mas tu precisas ser a única a definir o limite. Pedro estava à espera no corredor com 2 outros homens que reconheci do restaurante, ambos com a casual ameaça de pessoas treinadas para a violência. A mão de João encontrou a minha enquanto descíamos de elevador, o seu polegar traçando padrões tranquilizadores na minha palma. Lembraste, murmurou ele. Não lhe deves nada, nem explicação, nem dinheiro, nem acesso à tua vida. Isto acaba esta noite. O átrio era um caos quando chegamos. A minha mãe estava perto da recepção, o rosto vermelho de raiva, vestindo roupas que reconheci como caras, claramente compradas com dinheiro que ela não tinha. Ao seu lado estava um homem que me fazia a pele arrepiar à vista, alto e forte, com músculos de prisão, com olhos frios e um sorriso de desdém que sugeria que ele gostava de intimidar. Ana! A voz da minha mãe ecoou no espaço de mármore. Graças a Deus, diz a estas pessoas para nos deixarem subir. Precisamos conversar. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Precisas de ir embora. Não sejas ridícula. Eu sou a tua mãe. Não podes simplesmente ignorar-me porque um homem te disse para fazer. O seu olhar desviou-se para João com desprezo não disfarçado. Isto é obra dele, não é? Ele isolou-te da tua família, virou-te contra mim. Tu fizeste isso sozinha, disse eu e senti algo mudar dentro de mim. Anos de raiva suprimida finalmente encontrando a sua voz. Cada vez que me dizias que eu não era bonita o suficiente, cada vez que exigias dinheiro que eu não podia dar, cada vez que me fazias sentir um fardo em vez de uma filha. Eu sacrifiquei tudo por ti. Tu não sacrificaste nada. As palavras explodiram alto o suficiente para ecoar pelo átrio. Tu engravidaste porque foste descuidada. Tu mantiveste-me porque pensaste que o meu pai casaria contigo. Quando ele se foi embora, tu fizeste de mim o teu saco de pancada emocional por 20 anos. Isso não é sacrifício, mãe. Isso é abuso. O rosto dela contorceu-se de raiva. Como ousas falar-me assim, Gilberto? Diz-lhe. A senhora pediu-lhe para ir embora. João interrompeu, a sua voz perigosamente quieta. Sugiro que o faça antes que isto se torne um assunto criminal. Gilberto deu um passo em frente, estufando o peito. E quem és tu? Para... Ele não terminou a frase. João moveu-se com velocidade chocante e de repente Gilberto estava no chão, o braço torcido atrás dele num ângulo que me fez gemer. O joelho de João pressionou as suas costas, a sua voz calma apesar da violência da ação. Eu sou o homem que é dono deste prédio, e dos 4 prédios circundantes e do comandante da esquadra da polícia, que responderia a qualquer chamada deste endereço. Ele aumentou ligeiramente a pressão, fazendo Gilberto grunhir de dor. Sou também o homem que tem imagens de vigilância tuas a agredir um segurança há 12 minutos. Isso é agressão. 3 infrações e estás de volta à prisão por uma sentença muito mais longa. Estamos claros? João, disse eu suavemente. Ele olhou para mim e algo na minha expressão fê-lo soltar Gilberto, que se levantou desajeitadamente,
o rosto modelado pela fúria e humilhação. Sai daqui, disse eu à minha mãe, e não me contactes mais, sem chamadas, sem mensagens, sem aparecer em lugares onde achas que eu possa estar. Estás permanentemente cortada. Sua ingrata de merda. Ela começou a vir na minha direção, mas João de repente estava entre nós. A sua presença, uma parede que ela não conseguia penetrar. Chega! A sua voz era fria o suficiente para congelar. Tens 30 segundos para sair deste prédio. Depois disso, mando prender o teu novo marido e acusar-te como cúmplice. A tua escolha. Por um momento pensei que ela podia realmente tentar lutar. Então vi o cálculo nos seus olhos. O mesmo cálculo que tinha visto a vida inteira, ponderando se o confronto valia o custo. Vais arrepender-te disto, sibilou ela para mim. Quando ele acabar contigo, quando estiveres sozinha novamente, vais rastejar de volta e eu não estarei lá. Bom, disse eu simplesmente. Não quero que estejas. Vi-a sair. Vi a minha mãe sair da minha vida para sempre com o seu novo marido violento, o seu último tiro nada mais do que a ameaça vazia de uma mulher que tinha perdido todo o poder sobre mim. E eu não senti nada, nem culpa, nem arrependimento, apenas uma profunda sensação de alívio. Está feito, disse João calmamente, a sua mão encontrando a minha. Está feito, concordei. Lá em cima, desabei no seu sofá, a adrenalina finalmente dando lugar à exaustão. João sentou-se ao meu lado, puxando-me para o seu peito, a sua mão acariciando o meu cabelo com repetição gentil. Estou orgulhoso de ti, murmurou ele. Sabes quanta força foi preciso para enfrentar? Não conseguirias sem ti. Sim, conseguirias eventualmente. Os seus lábios pressionaram a minha têmpora. Eu apenas te dei permissão para aceder à força que já possuías. Inclinei a cabeça para trás para olhar para ele. Obrigada por tudo. Por me veres quando eu não conseguia ver a mim mesma. Por me protegeres mesmo quando eu não pensava que merecia proteção. Ana, a sua mão acariciou o meu rosto. Tu mereces tudo, e pretendo passar o resto da minha vida a provar-te isso. O resto da tua vida é muito tempo. Não é tempo suficiente. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Eu amo-te. Amo-te desde que te vi chorar por causa de Jane Eyre e quis saber o que te fazia sentir tão profundamente. Amo-te mais a cada dia. E vou amar-te até o dia em que morrer. Eu amo-te também, sussurrei, e senti a verdade disso assentar nos meus ossos. Não sei quando aconteceu, mas algures entre o medo e a gratidão e a obsessão, apaixonei-me completamente por ti. Ele beijou-me então, e foi diferente de antes. Não a reclamar ou possessivo, mas reverente, como se eu fosse algo precioso que lhe tinha sido confiado. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam escuros de desejo. Fica comigo, não como hóspede, não em fase experimental. Fica como minha parceira, minha igual. A sua voz rouquejou. Deixa-me adorar-te da forma como mereces. Sim, respirei. Sim a tudo. Ele levantou-se puxando-me para os pés e levando-me para o seu quarto, o quarto onde eu nunca tinha entrado, o espaço que era inteiramente dele. A cama era enorme, os lençóis cinza escuro, e as janelas ofereciam uma vista da cidade que me fazia sentir como se estivéssemos a flutuar acima do mundo. As mãos de João encontraram a bainha da minha camisola, parando. Diz-me para parar e eu paro. Diz-me que não estás pronta. Estou pronta. Tirei a camisola pela cabeça. Estou pronta desde que me tocaste no rosto e me chamaste bonita. O que se seguiu foi tudo o que eu nunca tinha tido. Mãos gentis que exploravam em vez de exigirem. Beijos que adoravam em vez de consumirem. Palavras sussurradas contra a minha pele que me faziam sentir como uma deusa em vez de uma obrigação. João demorou o seu tempo mapeando cada centímetro de mim, apagando anos de críticas da minha mãe com o seu toque.
És perfeita, respirou ele contra a minha garganta. Cada centímetro teu, e vou passar horas a prová-lo. Ele cumpriu. Quando o amanhecer raiou sobre a cidade, eu tinha sido completamente amada, completamente reclamada, completamente convencida do meu próprio valor. Fiquei nos braços de João, o corpo agradavelmente dorido, o coração mais cheio do que alguma vez imaginei ser possível. Tenho algo para ti, disse ele calmamente, estendendo a mão para a gaveta da mesa de cabeceira. Ele puxou uma pequena caixa de veludo. Ia esperar fazer isto de forma adequada. Mas depois desta noite, ele abriu-a para revelar um anel, não ostensivo, mas perfeito. Uma simples aliança de platina com um único diamante. Casa comigo, Ana. Não porque estou obcecado, embora esteja. Não porque quero proteger-te, embora queira. Mas porque te amo e quero passar todos os dias a provar que és digna de tudo o que de bom esta vida pode oferecer. Eu devia ter dito que era demasiado rápido. Devia ter insistido que precisávamos de mais tempo. Mas, olhando nos seus olhos, sentindo a certeza do que tínhamos construído em tão pouco tempo, eu sabia que havia apenas uma resposta. Sim, disse eu. Sim ao casamento. Sim para sempre. Sim a este amor lindo e insano que de alguma forma criamos. Ele colocou o anel no meu dedo e depois beijou-me novamente. E pensei na mulher que eu tinha sido há apenas algumas semanas. Invisível, assustada, convencida da sua própria inutilidade. Ela tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém nova. Uma mulher que conhecia o seu valor, que podia enfrentar os abusadores, que tinha encontrado o amor no lugar mais inesperado. Eu era a parceira de João Almeida, a sua igual, a sua futura esposa, e nunca tinha tido tanta certeza de algo na minha vida. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras vezes, sinto um nó na garganta, uma pequena voz lá no fundo a sussurrar. Será que foi a decisão certa? É complicado. Mesmo agora não tenho todas as respostas. A minha mãe continua a tentar contactar, os advogados de João mantêm-na à distância. E o meu pai? Bem, ainda estou a digerir essa parte. Mas tenho o João, a sua proteção implacável, e a sensação estranha e maravilhosa de pertencer. É uma vida nova, cheia de luxo, e sim, de uma paixão avassaladora, mas também de desafios que nunca imaginei. É um começo, não um final. E talvez seja isso que o torne real. Nada é definitivo, não é? Mas esta vida, com todas as suas curvas e incertezas, é minha. E por enquanto, isso é o suficiente.